Olá, bem-vindos ao canal Alfeng. Nós estamos no 7º encontro do Fisco Estadual Mineiro, conversando com a professora e coordenadora do CECIF, a Vanessa Raal Canado. Vanessa, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Bom, a gente sabe que a PEC 45, ela é a proposta que está hoje em tramitação no Senado. Mas ela consegue corrigir as questões em relação à grande tributação em cima do consumo e, enfim, passar essa tributação um pouco mais para a renda? Ela consegue corrigir isso? Eu acho que tem dois aspectos importantes aí nessa questão. A primeira é que ela corrige uma distorção na própria tributação do consumo que a gente tem hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente tem os serviços em geral sendo tributados com uma alíquota menor e os bens, as mercadorias, tributados com uma alíquota maior. E os serviços, empiricamente falando, são consumidos por pessoas de mais alta renda. Então, hoje, a gente tem uma distorção não só relacionando renda e consumo, mas dentro do próprio consumo. E a política de devolução do tributo pago para as pessoas de baixa renda em comparação à desoneração da cesta básica também é muito mais eficiente. Você reduz mais a desigualdade devolvendo dinheiro focalizadamente às pessoas que precisam do que desonerando ricos e pobres no consumo da cesta básica. Então, dentro do próprio consumo, ela procura corrigir essa distorção. Agora, a relação entre consumo e renda, ela é mais complexa por quê? Porque o Brasil, se a gente olhar o Brasil como um todo, ele é um país pobre. Sim. Então, muito embora a gente sempre compare a proporção da tributação consumo-renda em comparação com a OCDE, é uma comparação complicada. Claro que a gente tem muitas distorções na renda que precisam ser endereçadas, não estão endereçadas nessa PEC, até por uma questão legal. As distorções na tributação da renda devem vir via lei ordinária, né? Então, na PEC mesmo, é só a tributação do consumo. Agora, não dá pra gente achar que no Brasil a gente vai conseguir tributar mais a renda que o consumo, porque grande parte, 80% da população brasileira ganha ali abaixo de R$2.000. Então, como um país muito pobre, nós aqui devemos estar entre os 10% mais ricos, com certeza, é muito difícil inverter essa proporção. Todos os países em desenvolvimento, em geral, cobram mais tributo sobre o consumo. Então, o que a gente teria que fazer, talvez, é reduzir um pouco o preço do Estado, né? E aí envolve benefícios sociais, previdência, etc. É uma discussão muito importante para ser feita, mas talvez num segundo momento, quando ficar transparente essa alta carga tributária sobre o consumo que hoje a gente tem. Já é um primeiro passo para a cidadania, né? É isso. Entendi. A gente acha que sim, essa transparência do povo saber quanto ele paga e que paga muito e que tem gente pagando menos imposto de renda do que deveria, já é importante para mobilizar a sociedade nessa discussão. Qual que é a resistência que a PEC 45 hoje, na sua opinião, ela enfrenta? Quem contra a PEC 45 está alegando o quê? Em todo o processo de reforma tributária, está sendo a mesma coisa no Brasil, a gente conversou com muitas pessoas que têm experiência nesse assunto fora do país, as resistências são de dois tipos. Uma é aquela desconfiança e aquela dificuldade de sair do status quo, da zona de conforto. Então, por mais que esteja ruim, a gente sempre tem um medo de dar um passo tão grande como esse. E a segunda resistência, não tem jeito, é das pessoas que de fato têm a sua carga tributária individualmente aumentada. Claro. Então, a gente não vai encontrar um terceiro tipo, geralmente é uma das duas coisas. São coisas que a política vai ter que equilibrar ali, é um jogo democrático complexo. Todo mundo tem que ganhar, não é? Pois é, e a gente tem que tentar convencer as pessoas de que se o país como um todo ganha, a economia ganha, talvez todos ganhem no médio e longo prazo. É o que a gente espera. Outra coisa, a PEC 45, essa proposta, ela flerta um pouco com o IVA europeu. Mas a gente sabe que a Europa tem uma característica cultural, econômica bem diferente da brasileira. Quem resiste ao IVA europeu ou tem críticas, possivelmente ainda vai criticar ainda mais se a gente tiver uma proposta muito parecida aqui ou não, na sua opinião? Na verdade, o IVA que a gente propõe aqui, ele até é melhor e mais adaptado um aprimoramento que o IVA europeu. O IVA surgiu mesmo na França, né, na Europa, e aí, em razão dele ser um IVA muito antigo, ele ainda carrega muitos vícios que os países mais jovens que implementaram mais tarde já não têm. Então, por exemplo, o IVA europeu ainda tem 3 alíquotas, não tem uma alíquota única. O IVA europeu ainda não tem esse mecanismo de devolução do imposto. Tem outras... não tributa as instituições financeiras. Então, o IVA europeu, por ser um IVA antigo, ele ainda é considerado um IVA de geração inferior ao que a gente está implementando no Brasil, que não, embora tenha como referência países como a Nova Zelândia e a Austrália, que foram os primeiros a implementar os IVAs modernos, recentemente a gente tem exemplos como Angola, São Tomé e Príncipe, Índia, ou seja, países realmente, China, sim, inclusive países dos BRICS, né, que estariam tão emergentes quanto o Brasil,
Brasil implementando e fazendo reformas no IVA. E mais importante ainda é lembrar que a gente fez as adaptações necessárias ao Brasil, como, por exemplo, deixar os municípios alterarem suas alíquotas, que é uma coisa que não existe nos outros países, porque aqui no Brasil a gente tem um pacto federativo peculiar. Então, essas adaptações, essas preocupações com o nosso sistema, elas foram endereçadas. Muito bem. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pela palestra também. Muito obrigada. E você continue assistindo. Assista aos nossos outros vídeos e fique por dentro de todas as informações sobre o fisco. Até mais.